Boa noite, nós somos o grupo 5 e a gente vai apresentar o trabalho sobre hospitalidade. Hospitalidade, Sistur no Turismo, compreendendo sua relação. Resolvemos apresentar esse trabalho através de uma roda de conversa. Então, a primeira questão é: o que é hospitalidade? Bom, a hospitalidade ela tem como ideia principal, o conceito principal dela, o ato de acolher, o ato de hospedar, seja alguém conhecido ou desconhecido, como os turistas e estrangeiros. E essa hospitalidade vai desde visita na sua casa até empresas, e não necessariamente precisa ser uma empresa hoteleira. Na hospitalidade, a gente também estudou bastante nas aulas de hospitalidade, né? Que a gente estudou principalmente duas correntes, a francesa e a americana. Na francesa, consiste na ideia de dar, receber e retribuir, que basicamente é mais acolhedora. Já a americana, ela é como é que fala? Majoritariamente focada na questão monetária. Então você oferece um serviço em troca de dinheiro. É, deixa eu ver Um aqui. lado mais capitalista. Exato, um lado mais capitalista, assim, no geral. É, deixa eu ver aqui mais aqui. É, a gente vai utilizar o iconográfico de um trabalho da aula de hospitalidade para tentar evidenciar os tipos de hospitalidade. Qual era o nome do. A gente acabou usando as categorias de Camargo. Isso. Que ele dividiu a hospitalidade em alguns termos e algumas. Não termos, né, necessariamente. Ele dividiu em Categorias? categorias, obrigada. Categorias. Categorias. E aqui, a partir do iconográfico, a gente consegue evidenciar visualmente como são essas categorias. Por exemplo, Ed, você quer falar sobre o. Uhum. Sim, por exemplo, no meu, eu coloquei do virtual e do alimentar, o exemplo da Ana Maria Braga, que ela oferece um tipo de programa assim que mostra como fazer alimentos e tem um público-alvo muito grande, seja pela internet ou pela televisão. A gente percebeu também que a hospitalidade, no caso virtual, ela é muito importante. Principalmente quando a gente quer viajar e acaba entrando no site de hotel e ver os feedbacks dos clientes que já passaram por lá. Então é importante a gente ver se o lugar é bom ou não em questão de atendimento, de acolhimento, porque querendo ou não, se a gente escolher um lugar ruim, acaba estragando toda a viagem. Sim, por isso os sites dos hotéis são importantes para dar um feedback também para as pessoas que buscam, né, A gente tinha lugares comentado bonitos. também, né, É, que o comercial, principalmente a hospitalidade comercial, ela é meio que a junção da corrente americana e a francesa. sim, por exemplo, Sim. aqui na pública, né, que a gente tinha colocado hospitais, uma boa junção desses dois é o restaurante. Por exemplo, tem a garçonete que ela vai te atender e, né, você vai consumir as coisas lá, então vai ser uma retribuição monetária. Isso também aparece, por exemplo, quando você dá uma gorjeta. Se você é muito bem tratado, geralmente você dá um apoio financeiro, um incentivo financeiro para essas Sim. pessoas. Um outro exemplo do iconográfico também é, por exemplo, no virtual e no entreter, tem aquele aplicativo de jogo que é o Pokémon Go. Ele oferece para a pessoa que está andando conhecer lugares, museus, pontos turísticos, sempre com incentivo de caminhar até lá, conhecer o lugar e dali, quem sabe, conhecer lugares novos. E não importa o lugar que você esteja no mundo, por exemplo. Você pode estar aqui jogando e viajar para a Europa e vai estar lá o jogo também. É bem interessante isso, porque são as próprias pessoas que indicam os pontos turísticos no jogo. Agora a gente vai voltar pro slide, que tem mais algumas coisas para comentar. É. Ainda bem que eu jogo Pokémon Go. Agora a gente vai entrar na categoria do o que é o Sistur, definições para Então, fixação. a gente acabou encontrando uma definição meio que geral, que o SISTUR é o estudo da interrelação entre as partes do sistema e, ao mesmo tempo, a interrelação entre os sistemas diferentes.
O que dá para entender da importância do Sistur é que ele serve para melhorar a hospitalidade em geral. Todas as categorias dele vão servir para criar os dados, a informação que vai ser usado para melhorar ainda mais essa ponte entre o turista e o local de hospedagem, seja comercial, a região em si. Porque ele vai coletar as informações, os gostos dos hóspedes, as diferentes pessoas, né, que vão até lá e assim por diante. Uma coisa que eu acho que a gente pode relacionar, que até da outra vez a gente não falou, que é a criação do termo hotelaria. Que ele fez bastante a função de, né, no caso de juntar tanto essa parte de hospedagem com a parte do organizacional. A hotelaria, ela vai se focar principalmente no cuidado com o hóspede, né? E também do... Como é que eu coloquei? Conceitos da hotelaria para ter um bom atendimento ao cliente, para acabar meio que crescendo nessa questão e a cada vez mais chamando mais clientes. Um exemplo disso é o da Disney, né? Que eles usam a análise da teoria geral dos sistemas, as empresas e lugares que são altamente especializados nesse tipo de atrativo turístico. Agora a gente vai falar do outro tópico, que é as relações que ambos possuem no turismo. Um termo que evidencia bastante a relação desses dois é a hotelaria, como a gente já citou anteriormente. E também é a questão das experiências, né? Porque tá tudo conectado dentro do Sistur. Então, novamente, como já foi falado, o objetivo principal é exatamente melhorar a hospitalidade em si, né? Então, também tem essa coisa dos feedbacks que influenciam muito as escolhas dos turistas. Então, se você vai para um lugar que não tá sendo bacana, você não achou a hospedagem muito boa, você não teve um tratamento adequado, isso vai fazer você, por exemplo, não escolher mais, não recomendar esse lugar para outras pessoas. Então, isso acaba que é ruim pro comércio mesmo. Tanto né? é que eu acho que na apresentação que o professor Tiago tinha, no exemplo que ele tinha dado anteriormente, ele falou que, por exemplo, seu passeio pode ter sido incrível, melhores restaurantes, melhores paisagens, mas a forma como te trataram, se não foi boa, Sim, fez toda a diferença na viagem toda. Exato. Exatamente. E é basicamente... E querendo ou não, o turismo, ele é um sistema aberto. A gente não pode tratar o turismo como um conceito isolado. Ele é uma matéria interdisciplinar e transdisciplinar. Então, ele acaba dialogando, se não colocar se relacionando, interrelacionando com outras matérias. Então, ele não é um conceito individual. Ele tem parte em outras matérias também. Então, ele é um sistema que depende de outros sistemas. Sim, a gente tem que tratar as partes dos sistemas não isoladamente, mas como elas estivessem interrelacionando entre si e também os sistemas se relacionando com outros sistemas. Então, nada tem que ser isolado e específico. Eles têm que meio que dialogar, ter um dinamismo entre eles para funcionar. Sim. Uma coisa, como no final, né, a utilização do Sistur, ela auxilia, principalmente, né, já que ela é voltada para a área do turismo, a corrigir pequenas falhas como essa que a gente citou anteriormente. Por exemplo, a Thais falou que ela é multidisciplinar, então se alguma dessas partes falha, o Sistur ele pode auxiliar para que eles se concentrem mais em umas áreas do que outras, no que precisa melhorar, para poder tudo andar da melhor forma possível. Então, basicamente eles podem utilizar um sistema quantitativo, por exemplo, que é acumular dados mediante as próprias pessoas comentando o que gostaram ou não gostaram, não é? Uhum. Aí eles podem ver através disso o que eles têm que melhorar, o que eles podem acrescentar. E é isso. Então, como um apanhado geral do trabalho, a gente percebeu que a hospitalidade ela é sim muito importante para o Sistur, que sem ela
Muito obrigada aos professores que ajudaram a gente Tiago e nas Valéria. aulas, Thiago e Valéria. Não teria um progresso. As pessoas ficariam sempre naquela mesma, não teria. Porque assim, hoje em dia, o turismo em si, a hospedagem, é tudo tentando puxar mais hóspede para si. Eles têm que Já ter. sei. É que, por exemplo, a hospitalidade é tão importante, principalmente na área do turismo, que ela, né, até inventou um próprio termo, que é, no caso, a hotelaria, que vai juntar o melhor dos dois mundos, tanto a forma como você é tratado dentro do hotel, tanto quanto da área do turismo em si, que são, tipo, o lugar onde você está inserido e etc. Que nem querendo ou não, que nem outra parte que eu falei, que nem precisa ser empresa hoteleira para, tipo, tratar a hospitalidade. Então, várias empresas também, elas acabam trazendo a hospitalidade para si, para dar um atendimento melhor ao cliente, para aumentar seu rendimento. Sim. Exatamente. É isso, nosso trabalho. É isso, Espero então. que tenha atingido todas As expectativas. as expectativas. E é isso. Muito obrigada. Tchau, obrigado. Tchau. Não esquece de inscrever, né? Ativa o sininho. É nóis, Queiroz. Torne-se membro, porque o YouTube ele tá cortando alguns vídeos aí, né? E é isso. Tchau, obrigado. Fechou.